E aí, maníacos por música, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será sobre a banda 21 Pilots. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa banda, então se prepara e vamos nessa! 21 Pilots é uma banda de Columbus, Ohio, que foi formada em 2009 pelos amigos de faculdade Tyler Joseph nos vocais e teclados, Nick Thomas no baixo e teclados e Chris Selly na bateria e teclados. Não, esse não toca teclado não, eu acho. A banda, que ainda não tinha um nome, se mudou para uma casa que eles alugaram juntos, onde começaram a criar e gravar o seu primeiro disco. They said he had lost his mind. You have learned way too soon. Os caras tocavam em todos os tipos de barzinho e casa de shows da região, desde a galera do metal até o hardcore, música eletrônica e etc. E isso teve uma influência bem marcante em Tyler e em suas composições. Após um tempo, a banda finalmente passou a chamar-se 21 Pilots, e a ideia desse nome veio de uma peça que Tyler estudava, do autor Arthur Miller, intitulada All My Sons, que se tratava de um homem que se suicidava após causar a morte de 21 pilotos durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele teria vendido peças que ele sabia que estava com defeito para poder lucrar com seu negócio. Eles dizem que o dilema moral dessa história foi a inspiração para o nome e também inspirou várias canções da banda. Em dezembro de 2009, eles lançaram seu primeiro álbum independente, auto-intitulado 21 Pilots, e fizeram uma pequena turnê por Ohio, onde já tinha uma base de fãs que acompanhavam eles sempre. No início de 2011, Chris Selly deixou a banda, e mais ou menos um mês depois, Nick Thomas decidiu deixar a banda também. Eles dizem que não teve nenhum problema, nada da banda, simplesmente os caras queriam fazer outras paradas e não tava com tempo pra continuar com a banda, né? Porque no começo de banda é assim, ninguém sabe se vai dar certo ou se não vai. Então os caras estavam ali, um tava estudando, o outro tava casando, sei lá. Antes de sair da banda, os caras escreveram uma nota no site oficial dos caras, na página do Facebook, e os caras, tipo, pediram desculpa e falaram que tava tudo bem, que simplesmente os caras queriam seguir caminhos diferentes e por isso eles saíram da banda. Com a saída dos dois integrantes, Tyler se juntou com o baterista Josh Dun, que já havia sido apresentado a Tyler pelo ex-baterista Chris Selly. Os dois então formam o duo que conhecemos hoje. A partir daí, Tyler, além dos vocais e teclados, passou a tocar baixo e ukulele em algumas canções. E o fato das músicas não terem guitarra é porque simplesmente nenhum dos dois sabia tocar. E acharam desnecessário e complicado chamar outro cara só pra tocar guitarra, já que os dois já tinham uma química legal e funcionava bem. E se entrasse outro membro, talvez o cara não tivesse a mesma química que eles e tipo ia ser meio que uma perca de tempo. Então optaram por deixar só com baixo, bateria e teclados, às vezes um ukulele, usando sintetizadores e até um pouco de trompete. 21 Pilots é uma mistura de hip hop alternativo, eletropop, indie pop, pop rock, pop pop, com um pouco de reggae pop. Por ser uma banda bem complexa, é muito difícil definir um estilo específico para eles. Por isso, alguns críticos dizem que parece que eles querem ser todos os estilos, para agradar a todo mundo. Mas em resposta a isso, eles dizem que querem fazer música que eles gostem. Lembra que eu falei no começo que os caras tocavam em vários lugares diferentes, com públicos diferentes? Os caras tiveram um monte de influência maluca, mano. E aí a música sai doida mesmo. Funciona assim, influências em cima de influências e o estilo aparece e ninguém sabe o que é, mas é da hora, mano. Mas é bacaninha, é legal. A banda se tornou conhecida por ter um estilo próprio e diferenciado, e também por suas letras bem elaboradas que te fazem refletir sobre vários dilemas da vida. Eles dizem que o propósito da banda em fazer música é fazer as pessoas pensarem, incentivá-las a encontrar felicidade naquilo que forem acreditar na vida. As letras das músicas são tiradas de poemas escritas na maior parte por Tyler, e quando a poesia fica grande demais, eles adaptam ela convertendo em rap para poder encaixar nas músicas. Tyler disse que nunca teve a intenção de fazer rap, mas esse era o único jeito de encaixar as letras dentro das músicas. E temos que reconhecer que Tyler manda muito bem nos raps. Outro fato interessante é que ambos os membros são cristãos, assim como os dois integrantes que deixaram a banda. Porém, isso não interfere no estilo da banda. Mesmo que às vezes encontramos algumas referências de Deus e tal, isso não significa que seja uma banda cristã. Isso é muito normal lá para os Estados Unidos, quando você tem sua carreira, sua profissão e você tem sua religião. Uma coisa não interfere na outra e tal. É diferente do Brasil, que se você é cristão, você não pode ter uma carreira na música circular, e se você tem uma carreira muscular, você não pode ser... É uma bagunça. No Brasil é tudo louco.
mas lá é normal essa parada aí, os caras acreditam em Deus e fazem um som legal. Beleza. A banda tem 5 álbuns de estúdio gravados, sendo 2 deles independentes e 3 pela gravadora Fueled by Ramen, que seria uma filial da Atlantic Records. O primeiro álbum, como eu já falei no começo, foi gravado em 2009 com os integrantes originais e foi auto-intitulado 21 Pilots. Em 2011, já como duo, lançaram um álbum chamado Regional at Best, também independente. E após fazerem um show que vendeu todos os ingressos, vários gravadores ficaram interessados na banda. Caraca, quem que é esses moleques aí que estão rebentando aí? Nós nem tá sabendo, ninguém tá ganhando dinheiro com essa p, mano. Era bem impressionante, porque os caras não tinham nem uma gravadora, manager ou whatever, e os caras estavam lotando casas e esgotando ingressos. O bagulho é surpreendente. A coisa é surpreendente. Bom, passado um tempo, assinaram então com a Fueled by Ramen em 2012. Porém, uma parte do acordo contratual foi que eles abrissem mão dos direitos do álbum Regional at Best. Pelo menos Tyler conseguiu ficar com os direitos do primeiro álbum, 21 Pilots. Após concordarem com o contrato, esse álbum foi retirado do mercado e de todas as formas digitais que existia, fazendo com que os CDs físicos que existem seja muito raro para muitos fãs e muito caro quando os caras acham para comprar. Eu acho que foi um jogo de marketing isso aí. Eu acho que foi um negócio assim... Vamos deixar, daí nós pega todos os álbuns físicos e depois nós vende por, sei lá, $1.000 cada álbum e tem uns retardados que compram. Sei lá, né, mano? A galera é meio doida, vai saber, né? Em 2013, eles lançam o álbum Vessel, já com a gravadora, que é considerado por muitos fãs o melhor álbum deles. E nesse disco tem 5 músicas que eram do álbum Regional at Best, que foi retirado do mercado. Fora umas versões de outras músicas desse álbum, que foi lançado como bonus track para alguns países. Entre essas 5 músicas que entraram no álbum oficial, está um dos maiores sucessos da banda, e a minha música preferida desse álbum, que seria Car Radio. Em 2015, a banda lançou o álbum Blurryface. E apesar do álbum Vessel ser o primeiro com a gravadora, e foi onde a banda começou a ter uma notoriedade maior, foi com o álbum Blurryface que a banda atingiu o sucesso que tem hoje. E fez com que a banda ficasse conhecida mundialmente, com várias músicas de sucesso, com destaque para a música Stressed Out, que foi um divisor de águas para a carreira dos caras. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. Quando eles lançaram esse CD, Tyler começou a usar uma mancha preta no pescoço e nas mãos, em shows e videoclipes. E ele diz que é uma referência ao álbum Blurryface, que segundo ele seria um personagem que representa o medo e a insegurança das pessoas. Então, para incorporar esse personagem, Tyler passou a usar tinta preta em seu pescoço, que significa como se estivesse sufocado, e em suas mãos, que significaria coisas que você cria com as mãos. E ele diz que isso representa as suas próprias inseguranças. Em 2018, a banda lança o seu 5º álbum de estúdio, intitulado Trent. Após a turnê de Blurryface, eles entraram em um tipo de hiato por um ano, e nesse tempo eles gravaram esse álbum. E antes de lançarem o álbum, eles soltaram 2 músicas para divulgação do álbum, que seria a Jumpsuit e Nico and the Niners. Jumpsuit, jumpsuit, cover me. Jumpsuit, jumpsuit, cover me. My jumpsuit takes me so high. I'm flying from a fire, from Nico and the Niners. Essa com certeza é uma banda que intriga muito seus fãs, com vários enigmas e mistérios, como seu logo, que até hoje ninguém sabe realmente o que significa, e que já passou por algumas mudanças também. E cada mudança tem um significado diferente, é uma loucura, os caras são muito criativos nessa parada de suspense e mitologia, sei lá, os caras são melhores. E Tyler já disse em entrevista que somente ele sabe o significado, e que provavelmente só ele irá saber. Ele disse que o logo tem um significado porque ele fez o logo ter um significado, e que ele acredita que seja um encorajamento para que as pessoas encontrem o seu próprio significado naquilo que forem criar. 21 Pilots já conquistou vários prêmios musicais, incluindo até um Grammy, e tiveram uma participação na trilha sonora do filme Esquadrão Suicida, com a música Hidden, que fizeram exclusivamente para o filme. E a música fez bastante sucesso, apesar do filme não ter feito tanto. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
Essa é uma banda que conseguiu trazer um som novo e diferente, e que conquistou muitos fãs ao redor do mundo. E na minha opinião, os caras mereceram. Porque além de terem um enorme talento para escrever e compor músicas, eles conseguem, apesar de ser somente dois caras em cima de um palco, eles conseguem fazer um show que envolve a galera de um jeito que muitas bandas não conseguem. E isso é bem impressionante na minha opinião. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo, compartilha pros tio, pras tia, pros vô, pras vó, pros primos, pras primas, pros irmãos, pras irmãs, pros pais, pras mães, pros amigos, pros amiguinhos, pros amiguinhas, pros ETs, pros cachorros, pros gatos. Compartilha com todo mundo. Todo mundo que tiver uma continha no YouTube, compartilha, mano. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que ainda não conheçam possam conhecer essa banda. E se você sabe alguma teoria maluca sobre a banda, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários para que a gente possa aprender mais sobre elas. Muita música para a vida de vocês e até a próxima. Falou!